Fala galera, capítulo 3 do livro Seja Singular. E nesse capítulo, o Jacob fala sobre uma coisa que é muito interessante, que ele chama de o ponto cego da história. E ele está explicando bastante o quanto a mentalidade é de fato um fator determinante para que uma pessoa seja bem-sucedida em qualquer área da sua vida, né? Eu vou usar como exemplo uma pessoa que me marca muito ao longo da história, porque representa muito para mim. E ele falou bastante dessa pessoa nesse capítulo e eu acho muito interessante, que é o Michael Jordan. Michael Jordan, para quem não sabe, é considerado talvez aí o melhor jogador de basquete de todos os tempos. E ele teve um início de histórico no esporte muito medíocre e muito ruim até, como sendo classificado às vezes como um jogador normal, abaixo da média ou na média. E ele cita um exemplo que é bem interessante de quando o Jordan ainda estava na escola, e nos Estados Unidos é muito forte, né, o esporte, inclusive nas escolas. E o técnico do colégio onde ele estudava teve que selecionar os melhores jogadores para poder fazer parte do que seria a seleção daquela escola, e o Jordan ficou de fora. Por causa disso, o Jordan se empenhou mais e quis superar o que ele chama de desempenho medíocre, né? O que a gente vai considerar como um jogador na média. E o que ele defende muito nesse capítulo é exatamente o quanto a mentalidade e esse mindset mudam completamente a história e literalmente o jogo de uma pessoa. Jordan escolheu continuar, melhorar cada vez mais. Chegava sempre antes do treino e ia embora depois do treino, tentando sempre melhorar todas as suas deficiências. Num determinado momento aqui do livro, ele até fala que o Jordan ficava muito incomodado quando num dia de treino ele não enxergava algo de melhora naquele dia. É muito interessante como a gente pode pensar do jeito que o livro vem nos ensinando a pensar sobre os nossos pensamentos. Porque se um técnico me tira e me priva a oportunidade de participar de uma seleção, eu não tenho nem a oportunidade de ser a minha melhor versão. Então o que ele está falando é que sim, existem fatores externos que podem nos levar ou não a alguma coisa na vida, mas a forma com que nós olhamos para todos esses fatores podem fazer diferença. Então eu vou além do que a gente está falando aqui agora. O Jordan, ele tem uma mentalidade tão ímpar e tão diferente que talvez mesmo com a exclusão do time e de repente até uma troca, por exemplo, de escola, que não foi o que aconteceu nesse momento, ele continuaria fazendo aquilo porque ele acreditava sem duvidar naquilo. Então a fé do Jordan de que ele seria de fato um grande jogador de basquete era muito maior do que qualquer obstáculo na vida dele. Eu arrisco a dizer que ele seria sempre, em qualquer versão da história, o que ele foi, porque ele estava pronto mentalmente para poder fazer tudo o que ele fez e construiu. O capítulo fala muito exatamente disso, tá bem, galera? Não vou me estender tanto, mas é interessante a gente entender que duas coisas ele fala que são muito interessantes aqui, ó. E são muito legais da gente compartilhar, tá bom? A inteligência, ela é fixa. Eu vou desenvolver, mas ela vai ter um limite. A mentalidade, não. Se eu quiser melhorar uma capacidade física minha e eu achar que eu já cheguei no limite dela, eu já cheguei no limite dela. Mas enquanto incansavelmente a minha mente não acreditar nisso, eu não cheguei no limite, tá? Junto com isso, ele fala de uma universidade em Hong Kong,
que dentro da universidade era ensinado tudo na língua inglesa. E, obviamente, não era o idioma falado por todas as pessoas ali dentro. E aí ele cria duas teses, que são bem interessantes. A primeira é que a inteligência é um fator fixo. Todos nós já nascemos com um nível definido. Alguns nascem com um nível baixo, outros médio e outros ainda com um nível muito alto. A inteligência essa é a segunda agora. A inteligência é um potencial que pode ser desenvolvido ao longo da vida. Uma pessoa que parece pouco inteligente na infância pode se tornar muito inteligente com o passar do tempo, caso se dedique a desenvolvê-la. Então percebe o quanto é diferente a mentalidade das duas afirmações, dessas duas teses. E aí ele fala de uma pesquisa que aconteceu nessa mesma universidade, onde foram feitos alguns testes e, de fato, os alunos que não dominavam o inglês tiveram a oportunidade de fazer um curso de graça de inglês. E a grande maioria desses alunos que tinham essa mentalidade fixa sobre a inteligência negaram o curso, não quiseram fazer, mesmo sendo de graça, porque acreditavam que aquilo não mudaria na vida deles. Enquanto os alunos que tinham facilidade de aprendizado e uma mentalidade diferente aceitaram fazer o curso para inclusive aperfeiçoar o que vinham fazendo. A mente domina a inteligência. É ao contrário. A gente acha que às vezes por sermos menos inteligentes temos menos autocontrole. Mas na verdade o autocontrole é que nos torna inteligentes. Porque é através dele que nós temos disciplina, é através dele que nós temos vários outros fatores que nos levam a desenvolver a inteligência. Isso é muito legal. Então, se eu acredito que a minha mentalidade, que a minha inteligência é fixa, eu não sou capaz de mudar ela através de uma mentalidade diferente. Porque eu já acreditei pensando naquilo. Entende? Então, a minha mentalidade ela é tão fixa e tão enraizada nas minhas crenças que são limitantes que eu não consigo mudar a minha condição de vida. Porque eu já penso que eu sou merecedor de tudo que eu tenho e eu não posso pensar que eu posso merecer e querer mais. Nem inteligência. Então o capítulo é muito legal porque ele fala muito isso, que as condições adversas existem, mas a forma com que você trata elas e pensa sobre elas é que é de fato determinante na vida de vocês. O livro é muito legal, galera. Eu acho que é uma leitura que todas as pessoas deveriam ter, justamente porque o autor, no início do livro, me convidou para uma coisa que eu acho muito interessante, que é pensarmos sobre os nossos próprios pensamentos. E nós não fazemos isso. Quando a gente deixa a vida literalmente levar a gente deixa um alto fluxo de pensamentos e memórias fazerem parte de todas as nossas ações. Mas quando a gente faz esse distanciamento do que estamos vivendo, a gente consegue ter um olhar de fora sobre nós mesmos. Isso é pensar sobre o pensamento. Isso é querer ser melhor todos os dias. Então, o livro tem me impactado muito. Eu confesso que deixei de ler outros porque a mente é uma coisa que me conquista muito a cada dia. Galera, vou ler o capítulo 4 agora. Espero gravar, inclusive, daqui a pouco, um próximo vídeo para vocês. Valeu, Deus abençoe a vida de vocês.